Bom dia, hoje é 26 de julho de 2022, terça-feira. 26 de julho, agora é comemorado o Dia da Avó. Em homenagem às avós, eu vou rodar um vídeo com uma avó que tem um pedido aí, um desejo para esse dia, não, para todos os dias mais para frente. Quer a maconha legalizada? Quero. Não é porque eu quero fumar, não. É porque eu quero libertar a juventude negra e periférica da morte e do cárcere. Legaliza a maconha, coloca ela para vender nas drogarias, cobra o imposto devido e investe na educação, na qualificação profissional da juventude, no esporte, no lazer. E assim a gente dá à sociedade a segurança que a sociedade realmente merece e precisa. Prender pessoas não traz segurança. Essa política de drogas é uma política de extermínio da juventude negra e periférica. Legaliza já e deixa o nosso povo viver. Pois é, a dona Tereza, depois eu até andei pesquisando, está aí repercutindo na internet esse vídeo dela. Inclusive é candidata a deputada estadual lá em Minas Gerais. Mas faz aí o apelo pelo óbvio. A gente só tem visto gente morrer nessa história de guerra às drogas. E principalmente, que a principal, a mais combatida e que mais gera todo esse dano, toda essa tragédia no Brasil, é a maconha. E que, no entanto, todo mundo que quer, que gosta, fuma, consegue. É algo que só tem servido mesmo para a morte e para o lucro de alguns. Tanto aqueles que vendem quanto aqueles que recebem suborno também. Então, essa política não muda porque está esbarrando no interesse de alguns. Mas é preciso mudar essa política, fazer o que o mundo todo já está fazendo. Não é novidade nenhuma mais. Ninguém está aqui inventando a roda, ninguém está querendo fazer uma jabuticaba. No mundo todo, caminha-se nessa direção. Isso não é novidade nenhuma mais. Inclusive, essa repressão contra a maconha tem uma origem, uma base muito sólida, muito firme nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, já a maior parte dos estados já liberaram a droga, alguns para uso medicinal, outros para uso recreativo também. Mas, enfim, aquele ambiente de perseguição vai se acabando, vai passando, vai indo embora, porque não deu certo, simplesmente. E a gente insiste em fazer isso, na verdade, dominado por uma mentalidade que não é tanto moralista, eu diria. Os defensores da continuidade dessa proibição, muitos o fazem realmente por achar que é algo ruim do ponto de vista moral a pessoa usar maconha. Mas quem consegue segurar mesmo o debate, eu diria, me parece que são aqueles que ganham alguma coisa com a proibição. A repressão também, ela é uma satisfação política que se dá às pessoas que, sinceramente, querem manter a proibição. Então, o sujeito entende que isso dá voto. E aí ele fica ali também naquele discurso de reprimir. Mas enquanto a gente não resolve o problema, e resolve o problema é legalizar, parar de proibir, cigarro não foi proibido e, no entanto, o consumo de cigarro caiu porque foram feitas ações políticas planejadas e de longo prazo para que as pessoas simplesmente parassem de consumir algo que lhes fazia mal. Então, como disse a dona Tereza, legaliza, arrecada imposto para o governo, usa esse dinheiro para a educação, para a saúde, para tudo aquilo que precisa. E para de ficar matando as pessoas por causa de maconha. Uma guerra louca, insana, estúpida, em que morrem principalmente o lado das vítimas, aqueles que são considerados traficantes por portarem um pinguinho de droga. E também alguns policiais têm morrido ao longo dos anos, muitos até, muitos. É desproporcional também a quantidade de policiais que morrem por conta de uma guerra que não faz sentido.
Então, eu estou totalmente aí com a dona Tereza e espero que a gente caminhe nessa direção. Sei que a gente está longe ainda, mas é preciso avançar nessa direção. Vamos então agora ver as manchetes dos jornais do dia. PEC das bondades não trouxe impacto positivo para Bolsonaro, diz o Jornal Diário de Pernambuco. O nível de aprovação do governo Jair Bolsonaro não foi alterado com a aprovação do auxílio emergencial de R$ 600, nem com a entrada em vigor das medidas contempladas pela PEC dos combustíveis. Isso eles estão se baseando numa pesquisa que saiu ontem e que eu vou mostrar agora para vocês. Mas antes de mostrar a pesquisa, eu diria, já comentando aí essa capa que o Diário de Pernambuco resolveu fazer, que é cedo para se esperar esse efeito. Eu acho que se esse efeito ocorrer, talvez realmente não ocorra, mas ele vai ocorrer mais adiante, quando o auxílio for pago. O auxílio não foi pago ainda. Mas a pesquisa é essa. BTG, FSB. BTG é o banco que financia a pesquisa, que paga a pesquisa. E a FSB é o instituto que faz a pesquisa. Lula sobe 3 pontos e distância para Bolsonaro vai a 13. Na comparação com a sondagem realizada há 2 semanas, o petista subiu 3 pontos percentuais. E dentro da margem de erro, o presidente Jair Bolsonaro caiu 1 ponto. O resultado geral, foram ouvidos 2.000 eleitores entre os dias 22 e 24. Hoje é 26, portanto, anteontem a pesquisa foi concluída. Então tem Lula 44, Bolsonaro 31. Ciro Gomes ainda faz aqui um número razoável de 9%, e aí daí para baixo é 2, 2, 1, 0, com todos os outros candidatos. Inclusive a Simone Tebet, que aqui aparece com 2%, na outra pesquisa que foi divulgada ontem, XP e PESP, ela vai aparecer com 4%, mas está sob ameaça de nem conseguir ser candidata. Temos aí já essa informação, olha, de que Renan Calheiros entrou com ação no TSE contra a convenção do MDB com Simone Tebet. A desculpa é de que a convenção será feita virtual por YouTube, transmitida pelo YouTube, e não vai permitir, vai isso dificultar o sigilo do voto, não sei o quê. Então, um partidário do Renan Calheiros, lá em Alagoas, entrou na justiça para impedir que essa convenção seja considerada legal e que o resultado dela seja avalizado. Essa ação progredindo ou não, o que importa é que já está caracterizado que a Simone Tebet não tem apoio dentro do partido para levar adiante sua candidatura, né? Se for oficializada a candidatura e realmente for para a rua, está claro que não tem mais condição de passar daí. Situação que a gente pode dizer incontornável. A do Ciro Gomes já é difícil com 9. Imagina a da Simone Tebet, que realmente não decolou e está ali ombreando com Pablo Marçal, com esses outros aí menos cotados. Então não tem condição de progredir. A outra pesquisa divulgada ontem foi essa da XP e PESP. XP vinha fazendo pesquisas semanais ou quinzenais e aí foi ameaçada por bolsonaristas porque as pesquisas estavam dando um crescimento da vantagem de Lula e uma possibilidade de a eleição se encerrar no primeiro turno. Então, clientes da XP começaram a pressionar, a fazer campanhas. E, olha, aí não dá, desse jeito não é possível. Vamos tirar o dinheiro dessa empresa. E aí a empresa deu uma recuada, passou a fazer pesquisa mensal. E mudou metodologia, etc. Mas, de qualquer modo, embora dê um resultado um pouco menos desfavorável do que a pesquisa FSB, também divulgada ontem, ela continua dando uma margem ampla para Lula de frente em relação a Bolsonaro. Lula tem 44, Bolsonaro 35.
Ciro Gomes 9 também aqui. E nessa é onde a Simone Tebet aparece melhorzinha com 4. Aí vem Janones, Pablo Marçal e Luiz Felipe Dávila, que ainda conseguem ter 2% e 1%. Outros com 0 aqui, Vera Lúcia, Sofia Manzano, Luciano Bivar, José Maria Imael, Leonardo Péricles, todos esses têm 0. Portanto, o quadro continua muito claramente definido. Até pela pesquisa espontânea a gente vê isso. O Lula, se ele tem 40% e 44% na estimulada, ele tem 40% na espontânea. Quase a mesma coisa, isso é muito raro. Jair Bolsonaro tem 35% na estimulada e tem 30% na espontânea. É quase a mesma coisa, que indica assim muito claramente, quem quer votar no Lula está decidido, vai votar. Quem quer votar no Bolsonaro está decidido e quer votar. E não muda mais. Há meses as pesquisas vêm mostrando essa estabilidade. É claro que quem ainda permanece na disputa e leva a sério a coisa, né? Porque Luciano Bivar não é um candidato a sério a presidente, né? Por exemplo, só dando o exemplo do Luciano Bivar. Outros estão ali sabendo que não vão ganhar também, mas querem apresentar suas propostas, seus partidos, suas linhas ideológicas, fazer alguma coisa que vá para o futuro, que vá semear para o futuro. Agora, quem ainda tem pretensão nessa eleição, que acho que nem a Simone Tebet tem mais, só o Ciro mesmo, sonha que, a partir do horário eleitoral, vai reverter o quadro, com a intensificação também das entrevistas, com a realização de alguns debates, nos quais Lula e Bolsonaro não vão comparecer, muito provavelmente. Então essa é a expectativa ainda do Ciro Gomes, que não joga a toalha, não desiste, apesar das pesquisas serem amplamente desfavoráveis a ele há muito tempo, né? Não há mostras, não há sinais de mudança no quadro. Jornal O Dia, pagamento do Auxílio Brasil de agosto será antecipado. Jornal Correio Brasiliense, governo precisa de 60 bilhões para manter o auxílio de R$ 600. Jornal do Comércio de Pernambuco, União antecipa auxílio e cobra lucro de estatal. Folha de São Paulo, governo pede a estatais receita antecipada para bancar auxílio. O governo, além de ter enfiado um pacote de mais de 40 bilhões no Congresso, meramente eleitoral para ganhar essa eleição, ele não tem o dinheiro para pagar. Aí complicou e está pedindo que as estatais peguem o dinheiro que era para 2023 e coloquem em 2022 na conta do governo. No estado de São Paulo, empresários e banqueiros aderem à carta aberta em defesa da democracia. Essa carta é por conta das ameaças, evidentemente, que Bolsonaro tem feito de não respeitar o resultado da eleição. Manifesto cuja prévia deve ser divulgada hoje tem Roberto Setúbal, do Itaú Unibanco, e Guilherme Leal, da Natura, entre os signatários. Bem, esses são signatários costumeiros de outros manifestos do tipo. É preciso que haja adesão de muitos outros nomes para que isso tenha a força necessária para impedir qualquer gracinha depois do resultado da eleição, caso o digníssimo presidente não se reeleja. O jornal Globo, PGR pede arquivamento de investigações sobre Bolsonaro. Pazuello, Braga Neto e aliados também são beneficiados por petição encaminhada ao STF. Bom, a Procuradoria-Geral da República hoje em dia ela serve para isso, né? Ela serve para esconder, não para procurar. Então, é bastante compatível com a atuação geral da Procuradoria-Geral da República esse pedido de arquivamento das investigações sobre Bolsonaro. Quer dizer, tudo aquilo que foi levantado na CPI da pandemia do coronavírus, que o Brasil inteiro assistiu com muita atenção, para a PGR não vale nada. Não tem nada ali que incrimine nem Bolsonaro, nem Pazuello, nem ninguém. Está tudo certo. 600 mil mortes. Acontece. Tribunal de Justiça pagou mais de 100 mil a 282 magistrados em junho. Que maravilha, que coisa boa que é ser juiz no Brasil, hein? Que coisa magnífica. Esse jornal é de Goiás, o Tribunal de Justiça de Goiás. Salário dos juízes e desembargadores varia de 28 a 35 mil, mas são acrescidos ainda auxílio, gratificação, abono e diferenças estabelecidas em decisões judiciais. Decisões judiciais que são tomadas por eles mesmos.
Então, eles decidem que precisam um pouquinho mais de ganho, de renda, porque, ora, como é que o digníssimo juiz vai viver apenas com R$ 35 mil? Tem condição, né? Realmente é um salário de fome. O Jornal à Tarde, grupo ameaça ir à justiça contra a mudança no carnaval. E a mudança é o seguinte: acabar com o circuito Dodô e Osmar, transferir, que é o Barrondina, e transferir para a Boca do Rio. Hoje tem reunião do Conselho do Carnaval que vai discutir essa questão e alguns se opõem a ela e ameaçam até entrar na justiça caso isso seja realmente decidido assim. No Jornal Correio, empréstimo para pagar a conta cresce 65% na Bahia. Isso porque a maioria das pessoas não são como os juízes e não tem salários entre 25 e 35 mil reais, como eu mostrei agora no Jornal de Goiânia. Então, o crédito cedido a pessoas físicas saltou de 68 milhões para 112 milhões em 4 anos. Veja dicas para sair do vermelho e fechar o mês no azul. Na eleição baiana, o TRE proibiu novamente o PT, PSB e PCdoB de associar a ACM Neto a Bolsonaro. Aí a notícia no site bahia.ba e é a confirmação de uma liminar que já tinha sido dada pelo TRE, porque quem entrou na justiça foi o União Brasil, partido do ACM Neto, e aplicou multas ao PT, ao PCdoB e ao PSB. 15 mil para o PT, porque é reincidente, 5 mil para o PCdoB e 5 mil para o PSB. Mandou suspender postagens dos 3 partidos nas quais o pré-candidato a governador ACM Neto é associado ao presidente Jair Bolsonaro e ao aumento dos preços da gasolina e dos alimentos. O pior dessa permanente ação do PT de tentar colocar essa pecha de apoiador do Bolsonaro, de aliado do Bolsonaro no ACM Neto, é que fica parecendo que está sem argumento o partido, né? Fica parecendo que ele não tem o que dizer e insiste nessa tecla. Tá muito ruim essa condução. A Prefeitura de Feira de Santana liberou uma passagem, uma parte da alça ali do viaduto, que foi interditado por conta do acidente que ocorreu semana passada, para que o trânsito melhore um pouquinho ali nas imediações, que tem engarrafado bastante por conta dessa obstrução. O pior é que, pelo visto, a obra ainda demora um pouco, porque vai ser preciso reconstruir uma parte do que foi destruído. Mas, por enquanto, pelo menos uma pista foi liberada, o anúncio foi feito pela Prefeitura. Quem passa pelo viaduto do Complexo Viário Miraldo Gomes, no bairro Cidade Nova, já pode circular na faixa direita da alça superior do viaduto. Essa liberação de uma das faixas foi feita depois desse escoramento. A estrutura apoia a viga danificada para garantir a estabilidade do viaduto. O local foi interditado por causa de um acidente envolvendo uma carreta que transportava uma torre eólica na semana passada. Pelo menos hoje o trânsito está mais folgado porque é feriado de Santana, padroeira da cidade, e tem menos trânsito. Mas o trânsito tem engarrafado bastante por conta da interdição desse viaduto, com reflexos dentro da cidade. Para quem está viajando, principalmente, que só ia subir esse viaduto para seguir na estrada, pior ainda, porque é jogado para dentro da cidade. Mas hoje, apesar do comércio estar liberado para funcionar, tem também muita coisa fechada. O funcionamento do comércio não é obrigatório, alguns vão optar por fechar. Hoje o trânsito está tranquilo. Então, quem estiver viajando nessa terça-feira, passando por Feira de Santana, está com sorte. Um abraço para você e amanhã estaremos de volta.